Olá, esse é o Livros à Mão Cheia, o seu programa de literatura aqui na TV Alba, uma realização da Academia de Letras da Bahia. É um programa em que a gente entrevista um escritor passando por toda a sua obra, por isso eu não faço uma apresentação inicial, porque a gente vai conhecer durante. Mas eu queria dizer uma coisa sobre esse poeta que a gente vai entrevistar hoje. Ele é baiano, mas ele vai dizer daqui a pouco que não é bem assim. Eu converso com José Inácio Vieira de Melo. Por que você não é baiano, José Inácio? Que coisa! Eu sou das Alagoas, né? Do Eu país sei. das Alagoas, mas sou baiano. Eu passei os meus primeiros 20 anos nas Alagoas, né? Nasci num povoadozinho chamado Olho d'Água do Pai Mané, mas logo em seguida fui para Palmeira dos Índios, depois Arapiraca e Maceió. Aí aos 20 anos eu vim para a Bahia. A essa altura já estou com 57, portanto sou baiano, muito baiano, né? 37 anos de Bahia, mas não deixei de ser alagoano. Você lida com essas identidades, baiano, alagoano, nordestino? Como é que você se apresenta normalmente? Ou melhor, como é que as pessoas lhe veem nesse Brasil todo por onde você anda? Como um nordestino, eu sou muito nordestino, a minha figura é muito nordestina, porque eu sou um catingueiro, sou da roça, sou um sertanejo, uma figura sertânica do universo de Alomar, entendeu? Então, me identificam logo de cara como nordestino. E aqui na Bahia, quando eu abro a boca que eu começo a falar, normalmente as pessoas dizem, você não é daqui. Aí eu olho para a pessoa, se eu vejo que tem menos de 30, eu digo, sou mais baiano do que você, porque tenho mais tempo de Bahia, né? Mas o meu sotaque, ele permanece. E o Ildásio Tavares foi quem colocou, quando eu publiquei meu primeiro livro, ele escreveu um texto, e ele colocou que eu era um alagoano da Bahia. E eu gosto muito dessa maneira de me apresentar, de dizer que eu sou um alagoano da Bahia. Nossa, eu ia começar pelo último, mas já que você falou do primeiro, vamos procurar o primeiro aqui, que é Código do Silêncio, não é isso? Exato. Já sendo acolhido por Ildásio Tavares. Sim, Ildásio Tavares, Eu lembro até do título do texto que ele escreveu. Alguns poetas alçam voo. E ele citava 3 poetas. Carlos Edmundo Caruso, eu e o outro não vou lembrar agora, não consigo lembrar agora. Não era daqui da Bahia, não. Enfim, mas alguns poetas alçam voo. Aí li o alagoano da Bahia, José Inácio Vieira de Melo. Eu ia começar pelo último para chegar ao primeiro, Certo. mas então vamos começar do primeiro. E aí eu quero lhe perguntar como é que você chega à poesia e como é que você chega ao livro. Desculpa fazer uma pergunta tão óbvia, né? Mas eu acho que é sempre muito interessante saber como é que o escritor chega ao livro, né? Como é que isso acontece? Perceber a poesia ali na casa dos 12 anos, 10, 12 anos, por conta da música popular brasileira. Eu sou de um ambiente, eu nasci em uma casa que não havia livros, entre aspas, porque quando eu tinha ali por volta de 6 anos de idade, minha mãe comprou um dicionário dividido em 3 tomos. Eu tinha 6 anos de idade. Eu não era alfabetizado ainda. E eu pegava aquele dicionário e ficava impressionado com aquelas manchas gráficas. E era um dicionário, como eu falei, dividido em 3 tomos, que tinha ilustrações. E claro que aí o menino vai no desenho, na figura, né? Mas eu gostava das manchas gráficas. Fora isso, eu não lembro de ter contato com outros livros, a não ser o da escola. No ano seguinte, aos 7 anos, eu entrei e logo de cara já fui aprendendo a ler. Então eu li o dicionário todo, às vezes na maioria das vezes não compreendia a sinonímia das palavras, às vezes pronunciava errado, que não conhecia ainda a tonicidade e tal, mas tinha aquele encanto pela palavra, sempre tive. Sempre tive um chamego muito grande pelo objeto livro, sempre tive, sempre. Eu sempre viajo, é uma mala de livro, uma mala de roupa, mas sempre tem livros, né? É uma coisa muito presente. E aí, como eu falei, lá para os 12 anos, eu comecei a perceber a música popular brasileira, 10, 11, 12 anos. E aí, um cantor cearense chamado Raimundo Fagner, eu peguei o encarte do disco dele. Aí tinha assim, música de Raimundo Fagner sobre poema de Cecília Meirelles. Música de Raimundo Fagner sobre poema de Ferreira Goulart. Aí eu fui despertando para a questão do poeta, o poema, né?
que ele cantando era uma coisa, mas quando eu pegava o encarte e lia, eu sentia outra coisa. E aí eu senti vontade de ter o livro daquele poeta Patativa do Assaré, daquela poeta Flor Bela Espanca, musicados pelo Fagner. A essa altura já morava em Arapiraca e não havia livraria, mas na verdade não vendia livros, Na tinha época papel, da né? Flor Bela Espanca, nós já estávamos mais velhos, ainda não é mais você 1981. criança. 81. 1981. É? Exatamente. Eu estava com 13 anos. É. O Fagner foi para a Espanha gravar um disco lá, extraordinário, todo gravado lá na Espanha. Quando ele volta, ele passa em Portugal. E o Fausto Nilo, parceiro dele, um professor do Fausto Nilo disse, olha, lá em Portugal tem uma poeta tal. Aí o Fausto Nilo comprou um livro da Flor Bela. No café da manhã, eles foram tomar o café. Aí o Fagner, que livro é esse aí, bicho? Bicho, ele se tratava de bicho, né? Aí ele disse, é uma poeta daqui e tal. Ele disse, me dá aí. Aí, deixa eu levar o livro ali pro quarto, aí, depois do café. 20 minutos depois, ele bateu na porta do Fausto Nilo e disse, cara, acabei de fazer uma música. Que foi Fanatismo, que tornou-se o carro-chefe daquele disco extraordinário que é o Traduzir-se, que recebe o nome de um poema de Ferreira Goulart. Entendeu? Então, a minha aproximação com a poesia deu-se pela música popular brasileira. Você chega ali em 1981, também, ou 80, quando o Alceu Valença lança Carvalho de Pau, aí você vai lá, tem Maracatu, que é um poema de Ascenso Ferreira, musicado por ele. E antes o Fagner já tinha musicado a Cecília Meirelles, o Patativa do Assaré. Então, esses caras me levaram ao livro. Quando eu saí de Arapiraca e fui a Maceió, fui à Livraria Caetés, aí com uns 13 anos, me deu um livro de Ferreira Goulart. Aí o livro que tinha era o Poema Sujo. Quando eu abro, aí vejo os versos espalhados no livro de uma forma do modernismo, né? Tudo espalhado, não era alinhado, né? Como eu costumava ver os poemas de Castro Alves. Aquilo me causou um estranhamento. E de repente eu encontro um trecho de um poema que havia algo que eu não poderia falar nunca. Que era aquela parte que diz assim, azul era o gato, azul o cavalo, azul teu cu. Então eu tomei um susto quando eu vi que estava no poema. De quem? De Ferreira Goulart. E eu já peguei aquele livro ali para mim, sabe? E nesse mesmo dia comprei um de Patativa do Assaré, que foi Cante Lá que eu canto cá, Filosofias de um Trovador Sertanejo. Então esses dois livros, assim, foram um marco para mim. E aí, livreiros começaram a aparecer no Fusquinha, na porta, de casa em casa, vendendo livro. Mãe, eu quero que compre livro, compre livro. Ela comprava as coleções e eu lia tudo. Então, me tornei um leitor assim. A essa altura, eu lembro também, o meu irmão, mais novo do que eu, encostado a mim, o Ivaldo, ele ganhou uma Bíblia ilustrada, linda, imensa. E eu devorei aquela Bíblia. Li a Bíblia também quando estava com 12 anos, que foi uma coisa muito marcante também. Porque eu percebi que aquele cenário da Bíblia era exatamente o cenário do sertão onde eu vivia, lá em Alagoas. Uma região seca, né? De pastores, vaqueiros. Davi mostrou-se um poeta, sabe? Era o mesmo vaqueiro que tinha lá. Pedro Vaqueiro e Davi estavam em pé de igualdade. Seu Pedro entoando as toadas, cantando, e Davi com sua lira compondo os salmos. Então aquilo foi uma coisa muito forte para mim. Então, ao mesmo tempo, é a descoberta da palavra, a leitura do texto, né? A partir primeiro do que você ouviu, aí você vai para o texto, e ao mesmo tempo a descoberta e a leitura do mundo, do seu mundo, no ambiente que você estava ali, né? Se você tivesse nascido em outro lugar, teria tido outra leitura. Então você é um poeta realmente fruto do sertão. Sou, e sem contar o seguinte, né, que as feiras livres, a Feira de Arapiraca é uma feira grande. Arapiraca é a maior cidade do interior de Alagoas, né? E uma das maiores do Nordeste todo, uma cidade próspera. Então a feira era imensa. E a gente encontrava os cantadores de coco, né, com pandeiro ali. Olha, a defesa é natural, cada qual para o que nasce, cada qual com sua classe e seus estilos. E aquilo ali, né? Aí então o cara entoando a viola para marcar o compasso, né, das décimas decassilábicas, né? É o céu uma abóbada aureolada, rodeada de gases venenosos, radiantes, planetas luminosos, gravidade na cósmica camada. Então aquilo tudo, sabe, eu ia absorvendo. Os aboiadores, os vaqueiros nos seus cavalos, né? Vaqueiro que é vaqueiro, pega reis, amarra e ferra. Não teme mato fechado, grutilhão nem pé de serra. No coração do vaqueiro tem manchas do pó da terra. Aí você percebe que era essa Moura.
né? Que os ibéricos trouxeram para a gente. Aí tudo isso foi se incorporando, nisso que eu sou. E eu fui descobrindo, que é herança Moro, que é isso, que é decassílabo, que é isso, aquilo. Aí depois que eu vou aos livros, né? Porque isso tudo foi absorvido intuitivamente. E aí como é que pega tudo isso, essa oralidade toda gigante e coloca dentro de um... Eu sei que você tem poemas que estão no livro e você colocou lá para dizer, declamar em voz alta. Mas no começo talvez você ainda não tivesse essa noção não tinha essa experiência. E como é que foi pegar essa experiência oral para colocar num livro que parece que é diminuir, parece, né? Claro, porque o livro é silencioso, Exatamente, a palavra escrita é silenciosa. E você vem da fala, né, dessa primeira experiência, para chegar a este livro. Este livro, primeiro, é um livro irregular, porque exatamente eu não tinha a dimensão de como, sabe, formatar isso e colocar no livro e manter uma densidade. Porque tem muito texto que funciona para ser dito em voz alta, né? Aí, não é o caso do livro. O livro está ali. O leitor solitário não é o Zé Inácio que pega os poemas da Cida Pedrosa e sai botando melodia. Quando eu quero, qualquer poema que eu quero, eu canto, entendeu? E com muita facilidade, porque é da minha natureza, de ser um cantador. Você é um cantor? Não sou cantor, né? Eu sou um cara que sabe entoar muito bem. O que eu quero, entendeu? Qualquer coisa que eu quero entoar, cantar para a imensidão, eu vou e solto a voz. E eu tenho voz para isso. Mas e o meu livro, como é que ele se sustenta? As pessoas que não me conhecem, que compram, como é que vão sentir o que eu quero que se entenda como poesia, que eu quero que me reconheçam como poeta, que eu quero que digam que a minha poesia tenha valor? Eu publico o livro para isso, para ser reconhecido, para ser lido. Aqui não tem nenhum exercício de vaidade, não. É a verdade. E é uma questão de se exibir, né? Isso aqui sou eu me exibindo para o cosmos, para as pessoas. Então, aí é a questão das leituras, de você sentir como é que João Cabral de Melo Neto se coloca, como é que Herberto Helder se coloca, entendeu? Como é que Cecília Meirelles é tão musical, por que é tão musical? Quem é que eu vou buscar para me ajudar logo quando eu estou começando? Eudásio Tavares, que sofrimento ser discípulo de Eudásio, mas que bênção ao mesmo tempo, entendeu? Porque Eudásio era um gênio genial e genioso, né? O que ele tinha de genialidade, ele tinha de ser perverso às vezes, por conta do temperamento dele. Mas eu aprendi muito com Eudásio, entendeu? Muito. Fui aluno de Rui Espinheira Filho, aprendi muito com Rui. Ouvia coisas que achava absurdo o que ele dizia, não concordava com nada daquilo, mas eu ia peneirando o que eu queria para mim e o que eu não queria, com esses grandes mestres da palavra aqui do estado da Bahia. E Conceição? Maria da Conceição Paranhos. Para mim é como se fosse uma mãe, embora ela entendesse de outra forma, entendeu? De outras formas, que era mãe, em vários momentos era a mãe acolhedora, assim. Mas são pessoas que têm um gênio, né, e suas idiosincrasias. E com a Conceição também foi um aprendizado, de pegar meus poemas e sair pontuando, e eu às vezes concordava, às vezes eu dizia, não, tem que ser assim, mas está errado, não importa. É o humano, é a marca do humano. Eu quero esse erro aí. Não quero essa coisa asséptica, não quero. Não tem que ter força para poder se arvorar a publicar um poema? Tem, né? Tem sim, tem. E eu tenho essa força, porque quando você publica um poema, ou você publica um livro, você quer aplauso, mas você está suscetível à vaia. Então, naturalmente eu me exibo e depois eu não estou nem aí. Eu quero me exibir. Eu quero mostrar meu trabalho. Entendeu? O que vem, e assim, não me incomoda quando as pessoas dizem algo depreciativo sobre o que eu escrevo. Porque se eu publiquei, é justamente por conta disso. Para que venha esse retorno. Isso mesmo. Olha só, você já disse poemas aqui, mas eu vou querer que você abra o próximo bloco dizendo um poema, entendeu? Para a gente conversar. E a gente tem esses livros todos para dar conta e talvez falar um pouco da sua atuação como agitador cultural que você é, né? Inácio é um agitador cultural e vocês estão vendo que Inácio é agitado.
Então, daqui a pouco nós voltamos com Livros à Mão Cheia, hoje conversando com José Inácio Vieira de Mello. Voltamos com Livros à Mão Cheia, hoje conversando com José Inácio Vieira de Mello. A gente combinou que você ia começar dizendo um poema agora, né? Mas antes eu quero lhe perguntar, você diz, declama, fala, qual é o verbo que você usa para isso? Eu digo que quando eu entoo um poema, quando eu canto o poema, eu digo, eu vou soltar uma toada. Normalmente eu falo assim, né? E é o que você vai fazer agora? Agora é, um aboio e uma toada. Pode ser? Por favor. Estou na vida, tenho uma vida vivo, posso atribuir sentido ao meu sonhar. Sei que estou mais próximo de uma formiga do que de uma estrela, mas só quero brilhar. Na verdade, quero espalhar minha luz até que se funda a estrela solar. Na verdade, quero espalhar minha luz até que se funda a estrela solar. Eu vim para este mundo para um passeio e não quero nem saber de me aquietar. Porque o mundo foi feito pra gente andar nos 10 de galope na beira do mar. Porque o mundo foi feito pra gente andar nos 10 de galope na beira do mar. É uma música, né? Mas não foi feito assim. Não é, mas ele é uma música, né? Ele pode, ele já é, né? E acho que lido simplesmente em silêncio, também a gente vai notar todos os ritmos que estão ali. Está tudo aí. Sim. Você falou em música, eu tenho muitos parceiros musicais, muitos, assim, espalhados pelo Brasil, em todas as regiões do Brasil. E muitos poemas musicados por nomes que não são tão conhecidos, mas que são grandes artistas, como Tiago de Mello, Tiago Amude, Henrico de Miceli, Luiz Felipe Gama, que é um pianista extraordinário da vanguarda paulista, pega as minhas coisas e musica, entendeu? Então, que eles percebem isso que você falou aí, da musicalidade que tem no poema. Uhum. Você falou Tiago, mas é Tiago de Mello, mas é Tiago de Mello, é o filho. É o filho temporão, né? Tem um projeto, porque olha só, vou mostrar para as pessoas, vou pegar só 2 livros que denotam que há um projeto na sua escrita, que são, se eu pego a Terceira Romaria, e vamos falar dela, e pego 7, são várias capas para o mesmo livro, né? Me parece que você tem um projeto pensado. Eu estou escrevendo os livros, esse é o primeiro, este é o segundo, esse é o terceiro, esses livros estão formando uma coisa maior, uma obra. Você tem consciência disso? Tenho sim. Sempre teve? Como é que funciona para você? E tem aquela nuance que a gente faz como se fosse uma sinfonia, um pouco mais alto, um pouco menos, um mais íntimo, mais social. Você está indo no âmago do que eu venho fazendo. Você está indo no âmago eu te conheço, José Inácio. Do que eu estou fazendo, entendeu? Agora, assim, por exemplo, a Terceira Romaria é o terceiro livro, né? E até Marangalo, que é um amigo nosso, não coloca esse título, não gosto, parece coisa de igreja católica. Eu digo, não importa, é o Zé Inácio. Mas a referência era o Zé Ramalho, com a Terceira Lâmina, que é o disco dele, né? Agora, o 7 que você separou, que tem essas 3 capas maravilhosas, que são de Alina Beltrão, uma jovem maravilhosa lá de Olinda, que vive pelo mundo, né? Esse livro teria outros nomes, mas por que o 7? Um dia eu cheguei em casa, mãe, somos 5 filhos, homens, seus filhos. Eu sou o terceiro, claro, isso está óbvio para mim, que nós somos 5, eu sou do meio. Mas a senhora teve 9 filhos, eu sou qual? Na sequência. Aí ela falou, você é o 7º. Aí eu ia lançar o meu 7º livro, que teria o nome de O Pianista Selvagem, ou um outro nome aí, que eu até falei para você na época, que você disse, eu gosto mais desses outros nomes do que do 7. Eu falei, mas vai ser o 7 por conta disso, porque eu sou o 7º filho, é o meu 7º livro. Isso é a 7ª alma. Minha 7ª alma, e dividido em 7 partes, cada parte dividido em 7 segmentos. Os segmentos
na maioria dividido em 7 estrofes e boa parte dele com versos de 7 sílabas. E aí, para culminar, eu publiquei o livro pela editora 7 Letras. E aí, 3 capas, porque o terceiro filho de Adão e Eva é o 7. Tudo justificado. E outra coisa, o livro saiu com a edição de 2.100 exemplares, cada capa com 700 exemplares. Gente. Então eu fui muito nessa coisa do 7. E aí, claro, que veio um E monte de coisa da cabala do 7, que é o número da plenitude, né? Era o que eu ia lhe perguntar, se era um 7 meramente simbólico ou se há um fundo esotérico. Há um fundo esotérico. Aí já foi uma busca, né? No cancioneiro, nas religiões, em tudo. Um mergulho no 7, até me perder completamente, né? Que é posterior à ideia, estou aqui pensando, posterior à ideia. Então você teve a inspiração e depois você vai investigar se essa inspiração tem fundamento esotérico. Aí percebe que tem, né? E esse livro, ele foi um livro construído a partir daquele momento de que minha mãe revelou que eu era o 7º filho. Há algumas coisas que eu havia produzido antes, poucas, entraram, poucas. Mas no mais foi a partir daquele momento. Foi a partir daquela revelação. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta, vai fugir um pouco da literatura. Você percebe essas coincidências, vamos começar a tratar assim, essas coincidências da vida como coincidências simbólicas que a humanidade vai repetindo ao longo do tempo, ou você percebe como algo que está para além dessa aparência e para algo mais misterioso? Como é que você lida com o mistério? Né? E a religião, no final das contas? Mas estou deixando bem aberto para você. Eu sou religioso, muito religioso. A minha religião é a poesia. Eu me sinto, para usar um termo da Igreja Católica, eu me sinto um apóstolo da palavra poética. Já tentaram me enquadrar em outras religiões, eu falo, não tem condição. Eu vim para o mundo para esparramar poesia pelo mundo. Eu vivo andando pelos Brasis, levando poesia, eu não paro. Eu conheço o Brasil inteiro porque a poesia vai me levando. E eu sou solicitado a dizer poesia. E sem maiores pretensões, prêmios. Tenho vontade de ganhar prêmios, claro que tenho, mas não é a coisa mais importante para mim. O mais importante é viver a poesia que a vida oferece. Dividir espaço, disputar espaço. Conhecer o seu leitor, né? Que você conhece muito. Pois é, né? mas e aquela coisa de disputar espaço que muita gente tem, que autores têm, que se incomodam com quem está fazendo sucesso e aquilo outro. Isso para mim não existe, porque a ideia que eu tenho do espaço está ligada ao mistério, que é o infinito. Então, eu estou dentro de possibilidades infinitas, e isso espacialmente falando também. Então, eu acho muito pequeno quando a pessoa está disputando um espaço. Quando eu vejo que há essa disputa, eu tiro meu corpo, porque tenho outras dimensões para poder transitar, eu voar. Eu acredito que cada escritor acaba criando o seu próprio espaço, que é a sua obra. Exato. Né? E aí, voltando à pergunta que deu início à conversa... Mas eu queria falar do mistério. Sim, fale do mistério. O mistério é o que marca a minha criação, porque eu sou marcado pela perplexidade. Eu preciso de ter o imenso, né, à minha disposição. Por isso que eu saí de Salvador, que é um lugar maravilhoso, que eu amo, mas não moraria aqui mais, porque é muito concreto. No sertão eu tenho o espaço, sabe? A possibilidade de sair à noite e olhar para o cosmos, sabe? E ver aquele latifúndio de estrelas, a minha disponibilidade para que eu acesse, para que eu me arrepie, sabe? Para que eu me jogue no chão e me enraize. Eu tenho o hábito de me deitar no terreiro da casa lá da roça e ficar olhando para o céu, percebendo o que é que eu sou. Um átomo, um nada. E aí o mistério está presente o tempo todo. A minha poesia, ela tem esse susto, esse pasmo, essa perplexidade. Eu comecei falando de Bahia, de Alagoas, né? Mas o sertão é uma pátria que ignora todas essas divisões políticas, né? Por isso que eu amo ser sertanejo, porque muitas vezes as pessoas se referem ao meu trabalho, dizendo que é uma poesia do sertão, querendo encaixotar, colocar uma coisa miudinha. Mas esse sertão que eu sinto e que eu vivo, ele é cósmico. Eu olho eu só enxergo o sertão. O sertão é etc., já dizia o Graciliano Ramos, meu conterrâneo. Né? E se você vai ali em João Guimarães Rosa, aquele livro de poesia extraordinário, de poesia, que é o Grande Sertão Veredas, cara, o que é aquele sertão que aquele cara traz pra gente? Com aqueles personagens
que não sei, tanta emoção me causa a cada leitura, e eu leio e releio sempre, porque Diadorim é o personagem mais lindo de toda a literatura que eu possa, sabe, assim, nomear, Diadorim. Que é um nome lindo. É. Voltando para aqui, então há um projeto, há uma consciência do que você está fazendo com seus livros todos, né? E você foi em cima. E aí você tem o primeiro, né, o Código do Silêncio, não vou dizer na ordem não, Entre a Estrada e a Estrela, né, que eu acho que é uma outra abordagem, né, acho que mais, tem o 7. Uma abordagem mais livre, e mais né? lírica, mais né? prosaica, e que, no entanto, cheio de musicalidade, que eu nem queria tanto essa coisa marcada pelo ritmo, sabe? Mas aquele poema que eu recitei, aboiei, cantei aqui, é do Entre a Estrada e a Estrela. Tá vendo? Que era uma coisa que eu não queria dentro desse livro, mas foge ao controle. Apareceu, né? É. Aí tem A Infância do Centauro, Pedra Só, né? Eles estão entre Decifração de Abismos, Roseiral, Garatujas Selvagens, eles são diferentes entre si, eu acho que a gente percebe até pelos títulos, mas ao mesmo tempo eles estão dentro de um contexto em que eles se harmonizam. Parece que são aspectos do mesmo universo que você tem, né? do seu grande sertão, né? São logradouros específicos desse grande sertão seu. Penso dessa maneira, é porque, na verdade, é como se fosse assim, há uma espinha dorsal que liga os meus livros, né? Quando eu chego nesse quinto livro, Roseiral, eu tento fazer uma coisa completamente diferente, né? Porque eu vinha numa linha que as pessoas, a crítica se manifestava sobre o meu trabalho, eu tenho uma fortuna crítica considerável, e era muito positiva, mas sempre trazendo essa coisa da terral, né, telúrica, a questão da perplexidade, da musicalidade e de um erotismo que apenas de sugestão, sutil, havia uma sutilidade. De repente eu venho com um livro iconoclasta e beirando a pornografia, entendeu? E foi intencional, era querendo inaugurar uma nova instância dentro do que eu estava fazendo, mas o meu traço está lá. Que era algo que que estava presente em você, né? Mas não daquela forma tão latente, tão, às vezes, grotesca, né? Então você tem uma noção do seu mundo e você vai jogando luz aqui e ali em cada livro, né? O Roseiral é o livro mais diferenciado. E depois disso, a poesia começou a surgir, porque a poesia não é na hora que eu quero, não é quando eu quero. Eu sou um servo da palavra poética, é quando ela quer. Ela é uma amante exigente, né? É na hora que ela quer. E quando a gente, às vezes, quer dar uma de gostoso, ela pula fora durante um tempo. E a poesia estava se apresentando sempre com essa pegada mais erótica, beirando a pornografia. Depois do Roseiral, eu fui deixando passar. Não queria mais fazer aquilo, fui deixando passar. Aliás, de um tempo para cá, e eu estou levando muito tempo para publicar de um livro para o outro, que eu publicava regularmente a cada 2 anos, 2 anos e meio. Entre a Estrada e a Estrela para o Garatuja Selvagem, que é o mais recente, foram 4 anos. Do Garatuja para o que eu vou publicar no próximo ano, que é um parênteses para sempre, já são 5 anos. Porque eu tenho preferido vivenciar, sentir a poesia, ficar ali sentindo ela, do que correr para o papel e escrever. Porque a minha poesia eu escrevo, coisa que eu passo para o computador. E normalmente numa rede. Ou então, quando eu estou andando a cavalo, eu saio gritando. Aí eu gravo no celular, entendeu? Tem muito poema meu. O Concerto para Cavalos do livro 7 foi todo feito montado a cavalo, correndo, gritando. E é um negócio muito... É legal, porque eu consigo reproduzir aquilo, né? Que eu fazia. E você monta a cavalo onde? Na Pedra Só. Na Pedra Só. Que é um lugar, uma geografia, na Chapada Diamantina, na divisa do Vale de Jiquiriçá com a Chapada Diamantina, mas já na Chapada Diamantina, que no livro virou um entre-lugar. Existe o lugar, mas o poeta ele delira, ele inventa. E Pedra Só tornou-se um entre-lugar e é o meu primeiro poema de longo fôlego, né? Um poema dividido em 27 partes. E eu considero o meu melhor poema, esse longo poema chamado Pedra Só. Porque ele dá conta de uma mitologia pessoal.
está compreendendo? Onde eu misturo ali os mitos judaicos cristãos presentes na Bíblia, os mitos greco-romanos com os meus grandes heróis, os vaqueiros, as rezadeiras, os curandeiros da minha região. Então, estão em pé de igualdade para compor essa geografia pessoal. Nós vamos conversar mais um pouquinho daqui a pouco. Estamos apresentando o Livros à Mão Cheia, hoje com José Inácio Vieira de Melo. Já voltamos. Voltamos com Livros à Mão Cheia, hoje conversando com José Inácio Vieira de Melo, falando da obra de José Inácio. E aí nós temos, Inácio, você tem antologias já da sua obra, né? Você tem 50 poemas escolhidos pelo autor, e está óbvio que foi escolhido pelo autor. O Filho do Sol, antologia de 55 anos, e o Galope de Ulisses, que foi organizado por Igor Fagundes, né? Eu imagino que esses dois, esse O Filho do Sol também foi organizado com você, por você, né? E como é que é você escolher que poemas seus vão entrar numa antologia e como é outra pessoa escolher? Dá conflito? Dos dois, dá um conflito interno, dá um conflito com a outra pessoa? Não. Eu acho, inclusive, que o Galope de Ulisses, que é de 2014, o Igor Fagundes é um grande poeta, ensaísta, e ele fez a tese de doutorado dele em Poética da Filosofia com a minha poesia e a música da Maria Bethânia. E assim, a seleção que ele fez de 70 poemas, eu gosto muito. E entra aí uns 20 poemas que eu jamais colocaria, mas da forma que ele colocou, eu gostei muito, porque o poema apareceu para mim de uma forma, de um jeito diferente. Eu fiquei muito feliz com essa seleção que o Igor Fagundes fez. E com esse livro, que é um livro muito bonito. Os 50 poemas escolhidos pelo autor é uma coleção, né? E aí eu fiz essa seleção. Já o Filho do Sol é um livro mais recente, 2023, que foi uma proposta da Universidade Nacional Autônoma do México, a fazer um livro. E a seleção não é só minha, é minha e de um dos 3 tradutores. O livro ele existe em espanhol, está lá na UNAM e não foi publicado ainda, porque o editor de então, o responsável pelo setor editorial da Universidade Nacional Autônoma do México, nesse processo ele morreu, que foi José del Valle. E aí existe uma burocracia e o livro não saiu ainda lá, mas esse livro foi feito a partir da seleção que o Emerson Fernandes fez, que é um cara de Olinda, que é professor de português na Universidade do México, né? E aí entraram outros 2 tradutores nativos, ou seja, mexicanos. Então, a seleção se deu muito por conta do universo, dessa coisa do mistério, da perplexidade, do universo mexicano. Então, tem poemas aí que eu não colocaria também, mas estão por conta que foi direcionado para o público do México. Então, tem uma curadoria de fora que lhe apoia, mas quando você está sozinho nos 50 poemas escolhidos pelo autor, é fácil, é difícil, entrou em crise? Não, que eu vou naqueles que eu gosto mais de... Como eu acompanhei muito os cantores nordestinos... Você tem crise, José Inácio? O tempo todo. Mas nesse sentido aí não, porque eu sou muito de ouvir Alceu Valença, Zé Ramalho, Fagner, Elomar, entendeu? Elba Ramalho, Amelinha. E aí sempre havia os discos, né? Os discos dos sucessos. Né? De cada disco eles escolhiam uma música que era mais tocada. E sempre tem um poema meu que é mais emblemático de cada livro. Então não é muito difícil não. Mas tem aquele que você gosta muito, mas que ninguém nunca gostou, que ele não fez sucesso, ninguém prestou atenção? Tem, e aí eu bato o pé e entra. Não tem... Os meus livros, eles são do jeito que eu quero. Senão, não... Por isso que eu brigo com tudo que é editora. Não fico em uma editora, sabe, brigando com todo. Não, o livro é meu. Vai ter que ser desse jeito. Mas está errado aqui. Eu digo, e daí? É o meu jeito de falar. É poesia, não é gramática, não.
E como é então, já que você é tranquilo para escolher os seus poemas, como é escolher os outros? E aí, Aí você é delicado. tem um trabalho muito longo já, de muito tempo, como curador de festas literárias, por exemplo, a mais emblemática, que é a Flipelô, né? E você produziu, por exemplo, essas antologias com poetas, né? Como é escolher o outro? Não é fácil, mas tudo que a gente faz, você falou em curadoria. Curadoria tem recorte. Uhum. E quando o recorte é estabelecido, para mim é muito tranquilo. Muita gente vai ficar de fora, vai achar ruim, não tem problema. Eu estou fazendo um trabalho a partir de um recorte. E outra coisa que envolve em curadoria, né, é evidência. Tem um autor que não é da minha preferência, que eu não leria ele, mas ele está em evidência e eu estou fazendo um evento que eu quero público e o público não sou apenas eu e as pessoas que gostam do que eu gosto. Então, venha esse autor que vai ter o destaque, porque ele é o destaque, ele fez por merecer, independentemente da minha valoração, né? No que se refere a organizar uma antologia, eu sou o organizador, a minha valoração entra. Mas, assim, eu não sou rigoroso em relação ao texto que o autor manda. Porque como eu sou um autor que quer publicar o que quer e exige que seja publicado o que é meu, do jeito que eu quero, como é que eu vou impor ao outro autor que publica a coisa do jeito que eu quero? Eu faço uma observação aqui e acolá. Se o autor disser não, eu digo, tá, vai entrar do jeito que você quer. Porque é o texto do cara, é a obra do cara, eu não posso interferir. Por exemplo, as capas dos meus livros. A cada capa eu convido um artista plástico. Eu imagino que vai ser de um jeito. Nunca corresponde ao que eu imagino. E eu não digo nada. Porque eu não sou artista plástico. Uhum. Eu tenho que ir. Aí eu vou começar a sentir, a me encantar. Primeiro vem o estranhamento. Sempre vem o estranhamento porque nunca é o que eu quero. Porque não sou eu que estou fazendo. Aí eu vou descobrir, sabe, vou emoldurar com o meu conhecimento, né? Reconhecer aquilo ali, e aí a partir daí eu consigo viajar, alçar um voo dentro daquela proposta e já pensar nos poemas, em que momento é que dialoga, ele foi em tal ponto do livro, entendeu? Uhum. Então tem essa questão de ter um entendimento do outro, e que o outro é um autor, né? É um criador, e nesse momento da criação ninguém pode interferir. Eu posso até pedir uma sugestão a você, mas isso não quer dizer que eu vá concordar com o que você vai sugerir. Uhum. Você tem aqui, a gente tem a antologia Sangue Novo, que foi pela Escrituras, e a gente tem o Concerto Lírico a 15 Vozes, uma coletânea de novos poetas da Bahia, que depois teve uma outra edição, Concerto Lírico, 15 poetas, 15 anos depois, né? E aí estou eu aqui. Nas duas, claro, né? É uma antologia de uma turma sua, é sua turma. Turma minha. Né? É. Aqui não, Sangue Novo não, era de gente que estava ali, eu me procurava, eu olhava o texto, nem conhecia, mas o Concerto Lírico foi naquele momento que eu cheguei em Salvador, e passei 2 ou 3 anos aqui, morei uns 6 ou 7, mas nos 2, 3 anos fui conhecendo Marcos Vinícius, Cátia Borges, Ângela Vilma, Mairangalo, Sandor Ornelas, Eliseu Moreira Paranaguá, que é meu irmão muito amado. Não né? poderíamos fazer uma entrevista com você sem falar de Eliseu. Pois é, não, tem que de falar. maneira nenhuma. Eliseu é meu irmão muito amado. Pois bem, aí eu fui conhecendo esses poetas, o Narlan Matos, né? E o engraçado que 15 anos depois, e agora já 20, né? São 20 anos depois, agora, nesse momento que nós estamos, ou 21. Esses poetas, eles se estabeleceram como escritores. Alguns insistiram na poesia como o grande boom deles, a grande criação, e outros, como você, foram para a prosa, sem deixar de ser o poeta que é, mas tendo mais destaque na prosa, que é o seu caso, né? A Cátia Borges, grande poeta, mas investindo na crônica. Exatamente. Entendeu? Então, e todos se estabeleceram, são nomes, não digo todos, mas quase todos se estabeleceram. Pelo menos 80%, assim, são nomes de destaque dentro da literatura baiana e da literatura brasileira. Vale a pena ler os nomes para tomar cuidado com quem ficou de fora aqui da conversa. Ângela Vilma, Cristina Leilani, Edmar Vieira, Helder Oliveira, Eliseu Moreira Paranaguá, Goulart Gomes, João de Moraes Filho, José Inácio Vieira de Mello, porque era um livro não era uma antologia, era um livro de grupo, né?
Kátia Borges, Marcos Vinícius Rodrigues, Mairan Galo, Mônica Menezes, Narlan Matos, Sandro Ornelas e Vladimir Queiroz. Tá todo mundo por aí, todo mundo por aí. O Edmar Vieira, meu compadre, é o único que não publicou livro. Ele se dedicou mais a ser gestor de cultura, chegando a ser o presidente dos diretores de cultura do estado da Bahia. Uhum. E ele faz uma atuação extraordinária hoje no Vale do Jiquiriçá. Consegui, durante 10 anos, realizar um projeto incrível na cidade de Maracás, porque tinha ele ali à frente. Ele levava poeta de várias partes do Brasil, durante 10 anos, uma vez por mês. Eles eram recebidos por 30 crianças e jovens que recitavam uma antologia poética na ponta da língua, entendeu? Mas isso porque tinha esse suporte. Eu levava o artista, mas quando chegava lá estava tudo pronto. Edmar Vieira. E você está em várias partes do Brasil. Está pelo Brasil inteiro. Né? Como é que faz para escrever? Você disse que está demorando mais para escrever os livros, né? Por razões literárias, mas eu imagino que também o tempo tenha sido tomado, né? O livro novo está como? Tem livro novo? Tem livro novo. 5 anos, né? Tem livro novo, praticamente fechado, chamado Um Parênteses para Sempre, que reúne poema desses 5 anos. De um ano para cá é que eu fui me debruçar sobre aquela produção para fazer uma ordenação, né? E aí é quando eu percebo que há lacunas que eu tenho que criar alguma coisa para que aquela sessão, aquele capítulo se realize da maneira que me agrade mais. Imagino que seja assim, você foi escrevendo ao longo desse tempo e aí depois que tem uma quantidade, vou ver que livro que tem aqui. E quem entra e quem fica fora, os poemas que entram e os que ficam fora. E o que está faltando para fechar o livro. E é claro que a gente é influenciado por tudo. Por exemplo, o Garatuja Selvagem, ele estava pronto, mas entrou um capítulo derradeiro por conta da pandemia, que foi escrito na pandemia. Por exemplo, esse outro livro, Um Parênteses para Sempre, ele tem uma parte que é extremamente influenciado por esse momento dessas guerras que estão acontecendo aí, sobretudo o que aconteceu e vem acontecendo há muito tempo, mas que veio à tona de uma forma muito, muito dolorosa na Palestina, sobretudo na faixa de Gaza. Pô, tem dia que eu acordo chorando, cara. Eu nem consigo falar sobre isso direito, porque é uma coisa que dói muito na minha pessoa. Ver o que tem acontecido, né? E aí tem uma parte desse livro que vai dar conta disso. E a gente corre o risco, sabe, de não estar produzindo algo esteticamente, porque está muito a flor da pele, muito doído. E você coloca coisa ali que às vezes você vai ver que não é arte. É mais dor. E aí eu lhe pedi para você ler um poema desse livro, né? Você Um Parênteses para Sempre. Um Parênteses para Sempre. Vou pegar aqui no celular e ler um poema chamado Pinha Serrilhada por Ínferos Paludes. Por ínferos? Paludes. Paludes. O espaço e suas reticências destilam vontades na minha observação e ondulam inquietações e entro mesmo em erupção, e o meu delírio é inconsútil, e o meu orgasmo é quântico, e espocam girândolas e girassóis, exuberantes arranjos da íntima expedição. O espaço é um cultivo, é o junco do limbo e é também pêlagos de bonsai. E o timbre que nos enreda depende da febre que nos congemina. O espaço é esse etc. de retas e rendas que se embaralham em cadeias iantes, montanhas e pedras maceradas, pó de estrelas diluído neste chá que sorvo agora e que amplia o átrio da minha visão. Pinha serrilhada por ínferos paludes. Que ótimo! Muito bom. Aí eu fiquei pensando enquanto você lia. Primeiro, que você teve que ler, porque ainda não está decorado, e é um outro José Inácio que aparece. Né? E aí o poema ainda no papel, ainda no Word, ainda no celular, antes de virar livro, tem chance de... Ele já está estabelecido ou ele ainda está em estado precário antes de virar livro? Como é para você o poema antes de virar livro?
Ele se estabelece ou está em estado precário? Esse poema, ele está estabelecido e ele já tem uma música, né? Uma música, uma coisa que vai me conduzindo. Eu gosto do ritmo dele. Eu nem me preocupo muito com o que está sendo dito aí. O que eu gosto muito é desse ritmo, entendeu? Esse negócio de pinha serrilhada por ínferos paludes. E para quando esse livro? Para o primeiro semestre. Tem um monte de viagem já para o ano que vem. Tem um monte de viagem aí. Eu tenho que estar com esse livro pronto no mais tardar em abril, que é o meu aniversário de 58 anos. Ótimo. Porque temos uma jornada boa para fazer com esse livro. Inácio, quero lhe agradecer por ter vindo conversar comigo. Você veio de longe, muito obrigado. Né? Você está pelo país inteiro. Muito, muito obrigado por ter vindo aqui conversar comigo, viu? Uma satisfação encontrar com o meu malungo, meu irmão, meu amigo, companheiro de geração, que é você, né? Somos de 1968. Eu não precisava revelar isso, não tinha a menor necessidade. Satisfação. Gente, esse foi mais um Livros à Mão Cheia. Muito obrigado, até o próximo programa.